Agora você confere a agenda de compromissos para hoje dos candidatos ao governo do estado. Durante a manhã, Paulo Artung participa de reunião interna com a equipe de campanha. Renato Casagrande não tem agenda de campanha na manhã desta sexta-feira. Pela manhã, o candidato Roberto Carlos fará reuniões nos municípios de Ponto Belo e Mucurici. Camila Valadão tem reunião às 9 horas da manhã na sede do Sindicato dos Delegados de Polícia, em Bento Ferreira, em Vitória. E Mauro Ribeiro tem conferência das despesas de campanha. Neste ano, mais de 20 mil jovens de 16 a 18 anos estão aptos a votar nas eleições aqui no estado. Mas será que eles se interessam por política? Confira o que eles têm a dizer na reportagem de Sérgio Rangel. Eles são jovens, têm muitas dúvidas e uma grande responsabilidade nas mãos. Em ano eleitoral, os adolescentes que têm um voto facultativo podem fazer toda a diferença. Mas parece que muitos deles não têm essa noção. De acordo com uma pesquisa, jovens entre 16 e 18 anos representam 3% da população apta a votar no Brasil. No entanto, nenhum por cento deles devem ir às urnas neste ano. No Espírito Santo, o número de jovens eleitores que não vão às urnas chegam a 33 mil. Nessa escola de Vitória, os alunos estão divididos. E mesmo aqueles que vão votar dizem que falta estímulo para os adolescentes se interessarem pela política. Eu acho que grande parte da falta do interesse do jovem provém da falta de estímulo da família, a falta de estímulo da maioria das escolas, que não tem essa preocupação em tornar o jovem, desde o início, um ser politizado, um ser para a sociedade, e mais preocupado mesmo com o conteúdo e tudo mais. E assim, mas assim, a menor parte dos jovens que tem esse interesse, essa busca pela política, eles ao procurar mudanças, ao procurar se envolver com o movimento político, acabam se decepcionando muito com as desgraças, com a corrupção, com tudo que é de errado e perdendo brutalmente o interesse, optando pela alienação. Já essa jovem admite que não tem interesse em política, mas entende a importância de estar atento à eleição. Eu não me sinto interessada pelo fato de que eu acho que vai ser um tempo perdido, que eu vou ler insights que podem ser tendenciosos. Eu acho que, assim, na minha idade, deveria ter certo interesse. Eu já posso votar, mas é uma opção minha não votar. Há também o outro lado. Mesmo com 17 anos, Lorenzo fez questão de tirar o título. Ele se diz pronto para a primeira eleição de sua vida e critica aqueles que abrem mão do direito de votar. A gente tem que concordar que o ambiente, de debate não é muito favorável, tem pouca procura, se toca pouco no assunto, no meio social, nas salas de aula, mas, sinceramente, esse tipo de coisa, essa noção de cidadania, deve partir de cada um. É muito ruim você exigir dos outros uma iniciativa que pode partir de você mesmo, sabe? Então, essa noção de cidadania tem que partir de cada um. Todo mundo tem que saber que, para ajudar a construir um futuro melhor, um país mais generoso, para si mesmo e para os seus filhos, para as futuras gerações, tem que fazer parte da vida política, tem que votar, tem que buscar bons candidatos. Então, a minha opinião é que realmente o jovem mesmo tem que se interessar mais, tem que correr mais atrás e o país só tem a ganhar. E ainda falando sobre esse assunto, em todo o país, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, desde 2008 vem caindo o número de brasileiros que tiraram o título antes dos 18 anos. Mas o que desmotiva esses jovens? Sobre esse assunto eu converso agora com o cientista político Vitor D'Angelo. Vitor, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Como é que a gente pode explicar essa queda, né? 31,4% de acordo com o TSE, é um número bastante expressivo. Bom, a gente viu na reportagem agora, quer dizer, são percepções, todas elas são legítimas, não tem certo e errado. Todos ali têm razão de alguma maneira porque a política toca a cada um daquela maneira como percebem essa realidade. Agora,
De um ponto de vista histórico, sociológico e político, a gente poderia explicar esse número que você acaba de apresentar. Isso é, o jovem, de maneira geral, hoje ele se desinteressa pela política, né? Eu digo que são percepções corretas, na maioria das vezes, porque há de tudo. Há desestímulo da família, há desestímulo da escola, mas, a meu ver, há um desinteresse porque a política não é algo que parece funcionar para esse jovem. Um adolescente, inclusive, citou ali a questão da corrupção, que isso afasta o jovem. Muito bem. Em síntese, eu diria que parece que a política é algo como para a sociedade de maneira ampla, não é só para esse adolescente jovem, descolado da sua realidade, do seu dia a dia. Quando, na verdade, não é. Nós sabemos que a política, assim como a economia e outras dimensões da nossa vida, elas interferem muito no nosso cotidiano. Então, isso, a meu ver, explica muito o desestímulo, o desinteresse desse jovem, desse adolescente pela política. O TSE até faz, em ano eleitoral principalmente, ou em ano que antecede a eleição, um trabalho de conscientização para que esses jovens tirem o título. Mas não teria que ser um trabalho mais efetivo, como você mesmo falou, discutir mais a questão da política dentro da escola, dentro de casa, com o pai, com a mãe, com a família? É um problema complexo, então pensar que tudo se reduz a uma mera propaganda feita de 2 em 2 anos, porque ela também é feita na eleição, por ocasião da eleição municipal, é muito pouco, é muito limitado, né? E, enfim, o TSE também não tem muito além do que fazer senão propaganda, porque o seu papel não é conscientizar ou, enfim, fazer nenhuma campanha muito além desse marketing eleitoral. Você tem razão, quer dizer, a escola e a família poderiam jogar esse papel, mas a gente tem que pensar isso como um problema complexo que diz respeito à cultura política do país, que diz respeito à história do nosso país. Isso é, que tipo de eleitores nós somos, que tipos de cidadãos nós somos, como nós nos relacionamos com a política, e isso não muda em pouco tempo e muito menos com propaganda somente. E se a gente for fazer uma pesquisa, por exemplo, nos partidos, a gente vê que é pouquíssima participação do jovem, né? São pouquíssimos jovens que estão ali dentro dos partidos, que conhecem a realidade da política, que conhecem a realidade dos candidatos. Claro, a pauta aqui é jovem, mas se nós vamos para as mulheres, nós vamos ver a mesma realidade. De novo, você tem razão, porque a política ela tem também um perfil muito tradicional. Em geral são homens, não é? De meia idade, quer dizer, de 30 anos para cima. Então você, em geral, não tem mulheres ativamente participando da política. Nós temos até uma série de tentativas de incentivar o engajamento feminino nas candidaturas, na política de modo amplo. E, voltando à nossa pauta, de jovens e adolescentes, né? Sobretudo porque esse adolescente, estou pensando adolescente entre 16 e 18 anos, ele ainda tem um voto facultativo, quer dizer, nem pela obrigatoriedade do voto ele se envolve na questão eleitoral, político-partidária. Porque ele pode escolher, e muitos escolhem não participar por essas razões todas. Agora, Vitor, como é que a gente pode analisar esse desinteresse do jovem com a questão das manifestações do ano passado, né? Nós tivemos aí os jovens se mobilizando, jovens com essa idade entre 16 e 17 anos, pessoas também mais velhas, mais politizadas, mas esses jovens estavam ali nas ruas também reivindicando melhorias para o país. E agora, quando eles têm a oportunidade de exercer essa cidadania, isso não está sendo feito. Como é que a gente pode analisar isso? Do meu ponto de vista, a gente precisa fazer 2 observações. A primeira é separar, de um ponto de vista do perfil sociológico dessas pessoas, quem eram jovens e quem eram adolescentes. Isso é, os que vão de 16 a 18 e os de 18 para cima. Porque os que vão até 18 não são universitários, são os ditos secundaristas, são os que fazem ensino médio hoje, tá certo? Eram pré-vestibulandos. Eles estavam ali, mas havia um número muito grande, talvez até maior, de universitários. E também é preciso considerar que esses pré-vestibulandos, esses alunos de ensino médio, como eu já disse, não são obrigados a votar, é um voto facultativo. Então, eu diferenciaria por aí. Um segundo aspecto é pensar que essas manifestações do ano passado, elas de fato reivindicavam mudanças, mas elas eram contra as instituições políticas. Basta a gente lembrar que os partidos políticos não participaram daquelas mobilizações. E quando tentaram, eram em geral expelidos pelas massas. Então, quando a gente pensa hoje as eleições, então não há nada, de certa maneira, mais triste e ruim para a democracia, mas mais natural do que o não engajamento dessas pessoas, porque elas querem mudança, mas não pela via institucional, não pelo voto. É possível, então, transformar essa realidade, atrair mais esses jovens, esses adolescentes? Eu acho com medidas pontuais, essa do TSE é pontual, é limitada, é restrita, mas é o que é possível fazer. Todas essas que a gente viu na reportagem, como trabalhos feitos pela escola, pela família, também são importantes. Nos aproximarmos desses jovens nos meios em que eles mais
pelos quais eles mais se interessam, como a internet hoje. Isso é muito importante. Agora, tendo em vista aquilo que eu já disse, é um problema complexo que diz respeito não só a eles, mas à sociedade como um todo brasileira, a sua história, a ela, como ela se enxerga, ao cidadão brasileiro como ele é. Vitor, muito obrigado pela sua presença aqui no Hora News. Tá bom, eu que agradeço. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, e no próximo bloco, as notícias do sul do estado. O Hora News volta daqui a pouco, não saia daí.